bem-vindos. Esse é o Plástica na Real. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Irene Dai. Bom, para começar, pessoal, a gente hoje vai conversar sobre um assunto que é o lipedema. O lipedema é uma condição caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura, ou pernas, ou braços, em comparação com o tanto de gordura que a gente tem no corpo, no tronco, né? Isso vai afetar principalmente as mulheres, mas a gente vai ter uma discussão mais profunda sobre o assunto, né, Irene? Isso. E muitos pacientes têm procurado com uma dificuldade de diagnóstico. A gente não sabe dizer se é uma gordura localizada ou se é realmente classificado como lipedema. Vamos tirar essas dúvidas com a nossa convidada. Bom, para isso nós convidamos a professora doutora Cíntia Valero, que é uma endocrinologista, pesquisadora do IED, diretora do ABESO, né, da sociedade, e também do Instituto de Metabologia e Endocrinologia. Doutora Cíntia, né, um prazer estar aqui conosco, seja bem-vinda e fala para a gente um pouquinho da sua atividade e dos seus conceitos aí quanto ao lipedema. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns demais a ideia do podcast. E realmente o lipedema é uma condição que tem sido mais diagnosticada, ela sempre esteve presente no nosso dia a dia, mas é uma doença que tem sido mais discutida. Do que se trata? Basicamente é um acúmulo desproporcional e anormal de gordura nos membros, muito mais comum em membro superior do que inferior, muito mais comum, praticamente mais predominante nas mulheres. E aí vem muita confusão junto com o diagnóstico, né? Assim, não se trata de qualquer gordura, é uma gordura que costuma ser resistente ao tratamento clínico. A pessoa engorda, tem aquele acúmulo de gordura nos membros e quando emagrece, aquela gordurinha fica. E é uma gordura que tem uma característica diferente, cheia de traves fibrosas, é um tecido que junto com os adipócitos você tem ali uma vascularização que é diferente e leva à presença de equimoses e petequias e principalmente essa fibrose que faz com que haja maior dificuldade, é como se ficasse sequestrado o tecido adiposo ali, por isso a dificuldade da melhora com o tratamento clínico. E hoje a gente estava discutindo, né, essa questão, por conta da pressão, mídia social, que a gente sempre repete isso aqui, todo mundo quer ser rotulado como tendo lipedema. A pessoa já está um pouquinho acima do peso, ou tem uma perna mais pesada e já rotula como lipedema. Você pode falar para a gente um pouquinho, além das questões conceituais, assim, a gente estava discutindo sobre classificação, né, para o pessoal entender em casa do que a gente conceituaria. A pessoa se olha e pode pensar que ela tem um lipedema. O diagnóstico diferencial é muito importante, Bárbara. Não é uma celulite qualquer, não é um aumento de volume só no quadril. Se trata de uma gordura que está persistentemente naquela localização que os estágios, né? Ela pode ser só na região do quadril ou indo até ali a região do joelho. Um estágio mais avançado, ela pode alcançar quase a região do pé. Isso quando você está falando de membro inferior. Existe o que a gente chama de sinal do manguito, que ele poupa a mão e o braço. Então ali é como se fosse um manguito daqueles de medir a pressão arterial. E mais raramente também pode ter esse lipedema nos braços, mas de novo, é aquele acúmulo desproporcional de gordura quando você olha o corpo inteiro e que não vai ter uma boa resposta ao tratamento clínico, mas que deve ser feito. Mensagens principais: não existe especialista em lipedema porque não existe uma formação de especialização a respeito, nem para clínicos, nem para cirurgiões. O que nós temos são profissionais que têm mais experiência com o tratamento e com o diagnóstico. Uma outra coisa, o diagnóstico é clínico, gente. Já peguei pacientes em consultório gastando dinheiro, tratamento particular para fazer o exame X e YZ para falar que tem lipedema. Não. É um diagnóstico clínico que você tem que ir num profissional que seja experiente, que seja de preferência bem informado e baseado em evidências para fazer o diagnóstico e o tratamento. Então não precisa, você não precisa daquela bateria toda de exames, então sumariza aí pra gente, já que você tocou no exame. E mais uma coisa, uns tratamentos em termos de soroterapia, tratamento para sair o edema da perna, para retirar o edema de drenagem pelo soro, isso existe, é possível fazer,
digamos assim, aceito pela sociedade brasileira de endocrinologia ou mundialmente? Como é que isso funciona? Não, tem sido discutido mais no Congresso americano, foi discutido o Obesity Week no passado, este ano a gente colocou também no Congresso Internacional de Obesidade e basicamente o que a gente sabe é o que não se deve fazer. Então, soroterapia, diuréticos, eles não são proscritos no caso da soroterapia e podem até piorar a condição clínica do paciente. É muito importante fazer o tratamento clínico adequado. Eu ia falar antes um pouquinho do diagnóstico. Diagnóstico é clínico, mas é claro que a gente vai ter os cuidados. Você vai pedir um Doppler para ver se esse paciente tem ou não algum quadro de trombose superficial ou profunda? Óbvio que sim. Vai pedir dosagens hormonais? É uma condição que nas mulheres acontece muito nas fases relacionadas à alteração hormonal. Puberdade, gestação, climatério. Obviamente que você vai avaliar tudo isso. Fato é que, mesmo depois dessa avaliação, a indicação de tratamento clínico é nos estágios mais precoces para evitar a progressão para um estágio mais avançado. Tratamento clínico, basicamente, é cuidar de reduzir o peso, mesmo não melhorando o lipedema. O peso estável e que não flutua muito melhora a condição da paciente. Fazer o tratamento com uma dieta adequada para essa manutenção de peso e o exercício físico, de preferência, mantendo ou aumentando massa muscular, porque são pacientes de baixa massa muscular. Exercício em água, porque a compressão ajuda, e o tratamento com um fisioterapeuta que faça drenagens linfáticas ou compressão pneumática adequada. E ponto, gente. Nada de maluquices, nada de chip hormonal, chip da beleza, que é proscrito tratamento com hormônios para fins estéticos e, obviamente, no tratamento de casos mais avançados, a gente sabe que tem casos dramáticos com deformidade articular, com limitação de movimento, cirurgia com um profissional habilitado e que seja respaldado aí pela sociedade médica. Você tinha comentado dessa questão hormonal, né? Muitas vezes, então, pelo que eu entendo, existe um gatilho num determinado momento da vida, que a causa não é clara, né, do lipedema. Existe um gatilho, principalmente no caso da mulher, que pode estar relacionado, então, à questão hormonal, não é isso? E quais são os momentos da vida, porque, pelo que eu entendo, então, num determinado momento você pode se enxergar com uma condição que pode se enquadrar no lipedema. Quais são esses momentos da vida que você diria, olha, fique atento, esse quadro pode ser um lipedema? É bem legal a gente falar disso, porque assim, a parte genética explica uma parte do desconhecimento da parte hormonal. A gente sabe que 30% a 90% dessas mulheres, em geral, vão ter alguma familiar que já tem a característica. E aí as fases de mudança, ou na adolescência, ou depois da puberdade ali, quando tem pós-gestação, ou quando se faz uso de anticoncepcionais ou tratamentos hormonais outros, especialmente no climatério. Nessa hora é a hora de procurar um profissional habilitado e, suspeitando, começar o tratamento na fase mais precoce, porque depois da fase avançada, talvez só com cirurgia mesmo, e é isso. E uma perguntinha sobre a parte clínica. Eu tenho recebido muitas pacientes, tanto que estão dispostas a fazer um tratamento cirúrgico, quanto outras que vêm procurando alguma coisa clínica que a gente possa oferecer. Clínica não, menos invasiva, né? Clínica, a gente não faz clínica. Mas assim, o que é que elas têm procurado? Criolipólise, uso dos esvaziadores, né, desoxicolato, fosfatidilcolina, e utilização desses equipamentos de drenagem mais intensos, como tem sido lançados agora um ultrassom macrofocado. O que eu tenho visto na minha prática? O paciente tem muito pouco resultado. Com esse tipo de abordagem, quando um paciente que não tem lipedema, às vezes tem um resultado mais interessante. Então, a que você atribui a isso? Tem a ver com essa alteração hormonal ou é a gordura mesmo, que essa característica de traves e tal, ela impede que esses métodos menos invasivos de lipólise funcionem? E muito paciente usando o Ozempic para perder o peso e ver se melhora. O que você acha sobre isso? Assim,
todo tratamento que vai, e olha que a obesidade pode estar muito relacionada com o lipedema, ela não é o diagnóstico, mas ela pode estar sobreposta. E aí você vai melhorar uma paciente que tem IMC de 35 e que vai para 28, obviamente, e daí vai aderir à atividade física, e aí vai melhorar a dieta. É o conjunto da obra. Diminuir sódio, diminuir gordura. Obviamente que esse aspecto vai melhorar. Os artigos mostram isso. Flutuação de peso, gente, é péssima. O corpo não trabalha bem com isso. A sarcopenia, né, a massa muscular que sobra, ela é muito pior do ponto de vista de qualidade e quantidade. Então, eu acho que vai muito por aí. Essa paciente, ela está investindo nesse tratamento, ela está melhorando todo o resto. Ela começou a fazer um trabalho de tônus, força muscular, ela está se alimentando melhor. É o conjunto da obra. O fenótipo, que é, digamos assim, o jeitão da paciente que tem lipedema, ela vai ter, em geral, essa baixa massa muscular, pode ter ou não um diagnóstico de dores em geral nos membros, uma sensação de sensibilidade quando toca, isso é critério diagnóstico. No toque ela tem a sensibilidade, a hiperestesia, aqueles nódulozinhos que parecem, eles falam de podorange, né? Parecem uma rugosidade ali, nódulos mesmo, que são formados por gordura. Tudo isso, se você não tiver uma melhora de 100%, mas de 40%, já melhorou a qualidade de vida dela. Ela começou a se exercitar, ela diminuiu a dor que ela tem, que é crônica, ela melhorou a aparência daquela gordura que não ia embora antes só com o tratamento clínico. Então, novamente, Irene, eu acho que você foi perfeita, responde, mas não é uma coisa só, é um tratamento que é multidisciplinar e importante, tem que ser encarado de maneira séria, porque é uma doença que é crônica e recidivante, e se você fizer o tratamento inadequado, você vai estar piorando o seu quadro. E sobre essa perda de peso e a famosa dieta anti-inflamatória? A dieta anti-inflamatória da literatura é a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que também reduz risco cardiovascular, é a dieta que toda a literatura científica usa como boa evidência, inclusive para pacientes com alterações metabólicas. No caso do lipedema, eu indicaria qualquer dieta que seja nutricionalmente balanceada e que vá manter esse peso. Porque, vamos lá, a inflamação está acontecendo no tecido subcutâneo. Você realmente acha que a dieta anti-inflamatória sozinha vai resolver o problema? Vai resolver a perda de peso, certo? Sim. Claro que a dieta anti-inflamatória, em termos do Mediterrâneo, né, que é o que tem na literatura, ela é saudável, mas cuidado com os nomes inadequados, cuidado com os tratamentos de Instagram, cuidado com os tratamentos sem evidência científica. Aqui só tem gente super baseada em evidências. Eu acho que a gente tem que trazer isso para os nossos pacientes. Não existe tratamento da minha cabeça, nem da minha experiência. Tem tratamento que a ciência mostrou como adequado, né? E quando você fala da dieta adequada, né, essa dieta do Mediterrâneo só sumariza para o pessoal, para o leigo, né, e fica claro que ela não é o importante, independente dela ser uma dieta anti-inflamatória, que às vezes a gente até pede no pré-operatório, né, para o paciente entrar com uma dieta com redução, às vezes, de carboidrato, para não trazer uma condição pró-inflamatória para o pós-operatório, né. Só pincela para o leigo para a gente entender aí o que seria a alimentação ideal para um paciente com lipedema. O que você cortaria? Qual alimento que é o pior deles? Vamos lá, gordura saturada especialmente, então o excesso de gordura, a gordura que vai ser ingerida vai ser a partir de peixes principalmente, de nozes, por exemplo, de proteínas magras, e aí quando a gente fala em proteínas magras é qualquer carne ou principalmente proteína animal, mas também vegetal, que tenha baixo teor de gordura saturada. Frutas, verduras e legumes, 5 a 6 porções por dia, e lembrar que tudo que tem mais fibra é importante, porque melhora, aí diminui a absorção das gorduras e melhora essa condição inflamatória do paciente. Reduzir teor de sódio, o teor de sódio em excesso vai piorar essa condição de retenção de líquido, que é tão característico desses pacientes. E lembrar de sempre esse paciente, né, limitar o consumo de álcool também. Vamos lá, eu falei frutas, verduras, legumes e grãos. Os grãos integrais, eles são parte importante desse processo. Limitar carboidrato refinado, que deve ser de preferência diminuído ou abolido, e preferir carboidrato também de fibras a partir de grãos integrais ou alimentos com mais fibras.
Basicamente uma dieta saudável, né? E, por exemplo, essa coisa já de noite não pode determinado alimento, o que você pensa disso? Não pode comer carboidrato à noite, vamos comer proteína à noite ou não come à noite? Quer dizer, o que é ideal? Por exemplo, teve uma paciente que eu fiz semana passada, tiraram o alimento dela a partir de 6 horas da tarde, né? Digamos assim. Isso é válido, não é válido? O que você pensa dessa orientação? O que interessa sempre é a quantidade que se come o dia todo, né? Obviamente, o cronotipo do paciente interessa e basicamente todos nós, pela nossa, a condição do homem em geral é de estar gastando mais calorias de dia e reduzindo o gasto calórico à noite. Então, a gente, digamos, aciona a transcrição de genes que aceleram o metabolismo quando eu como durante o dia, hora da luz clara, e eu, digamos, aciono a transcrição de genes que estocam gordura quando eu como demais de noite. Hoje, infelizmente, vida moderna, o que a gente faz? Come pouco durante o dia, chega em casa à noite, cansado, vai lá e exagera na alimentação, a alimentação ainda é do conforto, cheio de gordura e doce. Então, é importante a gente ter esse olhar, que não é para abolir o consumo de comida à noite, mas tem que ser a menor quantidade de calorias e a comida que tenha também menor densidade calórica. Não pode ser aquela comida gostosa porque eu mereço, porque eu trabalhei muito. E, obviamente, déficit calórico, que vai deixar esse paciente bem. Ah, mas eu já como só 1.200 calorias. Ok, a gente tem pacientes que tem que comer 800, gente, é a vida. Na verdade, é uma conta que tem que fechar, né? Eu falo, se você não gasta muito, não pode, né, ingerir muito, porque na hora é o balanço que vai fazer a diferença e faz se acumular, né? E voltando para o lipedema, é legal falar disso, porque essa gordura tem taxa metabólica baixa e essas pacientes têm gasto calórico baixo, que em geral são sarcopênicas. Então, é injusto, porque a minha amiga come o dobro e está magra, mas enfim, é por isso que é importante estar com um profissional habilitado, porque cada metabolismo é único e essas pacientes muitas vezes têm que fazer uma restrição maior para se verem bem do ponto de vista assim, de resultado. Né? Tem patologias associadas ao lipedema? Por exemplo, paciente diabético tem mais lipedema, hipertenso tem mais lipedema, quer dizer, existem patologias que vêm em conjunto além da parte genética? Sim, é bem legal, tem um artigo que fala exatamente disso. Lipedema é o amigo ou o inimigo, por quê? Do ponto de vista metabólico, essas pessoas são privilegiadas, não dá mais casos, digamos assim, uma maior prevalência de diabetes ou de dislipidemia ou hipertensão, porque essa é a gordura visceral. E essas pacientes não têm a gordura no tronco. A gordura que elas têm é uma gordura periférica, que é subcutânea, que, entre aspas, é uma gordura boa do ponto de vista metabólico. Então, o que elas têm, assim, de doenças correlatas? Em geral, hipotiroidismo, em geral, diminuição digamos, de elasticidade das articulações, ou melhor, aumento da elasticidade das articulações, frouxidão ligamentar, isso é bem descrito. São pacientes que têm transtornos psiquiátricos, 40% a 60% das pacientes têm algum tipo de distúrbio de ansiedade, assim, muitas vezes requer acompanhamento com psicólogo, porque acaba limitando a qualidade de vida, a dor, aquele aspecto que você vê quando está muito alterado, mas do ponto de vista metabólico elas são super saudáveis, o que não quer dizer que não tenha sofrimento, né? A gente sabe que existe. Agora, se você chega uma paciente para você, doutora, você me diagnosticou com lipedema, existe algum medicamento, porque é o que elas querem, né? Claro, não há mágica e a gente está entendendo aqui que é uma mudança de hábito de vida, não é isso? Saiu da dieta, qual outra orientação você dá? Tem algum medicamento que pode melhorar a qualidade de vida dessa paciente? Ou alguma outra atitude, como a fisioterapia que a gente estava conversando? Qual seria o outro passo? Tem alguns artigos com resultados impressionantes com esses tratamentos, digamos, multidisciplinares bem feitos. Então, como eu falei, os esportes aquáticos, porque você tem a compressão externa e aí você aumenta o gasto calórico e já vai melhorando todo o resto. O tratamento com fisioterapeuta que faça a compressão adequada ali do ponto de vista de drenagem linfática, mas medicações não tem nada com boa evidência científica. Tem medicações que pioram,
a pioglitazona que a gente usa e que é excelente para tratar diabetes, mas como ela redistribui a gordura, pode aumentar a gordura periférica. Nesse caso não é infelizmente desejado, porque, enfim, é um caso específico. E diuréticos. Por isso que eu brinquei, que olha, cuidado com o que você ouve, vai usar diurético. Soroterapia e chip hormonal já peguei no consultório, aliás, não é nem tratamento médico, vamos falar a verdade, né? Esses tratamentos, eles são proscritos pela sociedade e você vai estar prejudicando o seu metabolismo e prejudicando, inclusive, a sua condição hormonal, porque vai piorar todo o resto. A gente sabe da afinidade, né, do estrogênio pela gordura, né, e acaba piorando, então, a condição. Bom, eu vou fazer uma pergunta para a Irene, com relação à questão assim, você recebeu uma paciente de lipedema, já passou pela Cíntia, já passou do ponto de vista metabólico, ela já está tratada, entre aspas, e ela quer fazer uma cirurgia, tá? O que você indica para ela? Qual é o procedimento que você mais realiza? Eu tenho recebido, como a gente estava comentando, o lipedema aparentemente é uma doença descrita há bastante tempo, mas de um tempo para cá, parece que os pacientes, eu acho que tem muito a ver com a rede social e com o período de pandemia. Eu acho que é bem marcante essa mudança. E aí vários pacientes começaram a aparecer com esse diagnóstico. Tem várias, são mulheres, a grande maioria das minhas, né, todas são mulheres, e vários têm todas as características, inclusive a alteração psicológica. Eu nunca botei um short, eu nunca botei uma bota, a minha vida inteira foi assim, eu sempre me achei pior que as outras pessoas. É muito característico essa forma de comparação. Então você vê que é uma coisa forte, que o paciente não simplesmente ele se identificou com aquelas características que foram descritas do lipedema. O que é que eu faço? Primeira pergunta, o que é que você quer? Tratamento cirúrgico, como você falou. Claro que ninguém vai obrigar o paciente a operar, mas assim, se está procurando, eu faço cosmetria, mas também tem limite, né? Eu sou cirurgião, então geralmente o paciente me procura para a cirurgia. O que é que eu vou analisar? Primeiro, uma coisa muito importante, a nossa tendência, a gente sempre fez lipoaspiração de perna, de culote. Todo mundo sempre fez, gente. Não foi agora que começou. Ainda mais a gente que é experiente, vintage. Então a gente já fez muito. O negócio é o seguinte, agora parece que você teria que reaprender a fazer. E eu não acho. Eu acho que as dicas que começaram a surgir como obrigatórias para uma cirurgia de lipedema, elas só vão apurar o resultado de alguma maneira, mas o mais importante é você ter um médico que sabe fazer uma lipoaspiração, porque é uma coisa básica. Você vai lipoaspirar. O importante no pré-operatório, como a Cintia já comentou, é você ter realmente uma avaliação vascular liberado pelo vascular. Eu posso mexer aqui. Ah, não, eu vou operar, ainda vou fazer as varizes. Então vai, depois você volta. Tá liberado por todo mundo? Tá, então vamos lá. A primeira coisa, a sua expectativa é impossível, dependendo da classificação do lipedema, você resolver numa cirurgia só. A gente até já tentou, todo mundo já fez aquelas mega lipos no passado, e a gente sabe que é o caminho para o desastre, para o paciente parar no CTI, para o paciente ser transfundido. Não dá, porque se você imaginar que é como se fosse um queimado, é metade do corpo da pessoa que você vai tirar. Então, não dá. O que é que eu tento fazer? Vamos focar em alguma área. Coxa, pá. Mas eu quero a panturrilha. Só se for um pouquinho. Não dá para tirar sua panturrilha toda de uma vez. Então, aí a gente vai tentar ver a área que mais incomoda o paciente e explicar que a gente não tem reutilizado a gordura em outras áreas por conta desses trabalhos da Maria Teresa Bauer, os trabalhos alemães, que são muito legais. Eu recomendo os residentes que estiverem ouvindo a gente lerem esses trabalhos. Eu posso até fornecer depois a literatura. A gente tenta localizar, não passar de 4, 5 litros, usar aquelas regras de segurança da Sociedade de Cirurgia Plástica. Não é porque é lipedema que você vai tirar 10 litros. Impossível, porque vai dar problema. A outra coisa é relacionada assim, a uma quantidade de gordura excessiva que é retirada. É óbvio que a gente sabe que vai ter flacidez.
Então, a gente precisa utilizar alguma técnica de retração de pele. Vai resolver tudo? Eu já aviso que não vai. Agora vai melhorar. Então, se o paciente tem uma condição não tão importante, ele vai ter uma retração interessante, você já avisa. Vai ficar um pouco flácido. Quando elas entendem isso, no pós-operatório pode até pedir, agora eu quero um lifting. Mas ela teve a oportunidade de avaliar. Tem paciente que não, você olha e fala assim, você vai precisar retirar a pele, não tem jeito. Outra coisa que todo mundo fala, tem que usar, mas é para facilitar a gente, e está nos artigos de cirurgia de lipedema, o uso do Vibrolipo. Porque aquela oscilação, ela parece facilitar a retirada de gordura, assim como outras coisas que não foram comentadas, mas Vaser e a emulsificação da gordura que facilitam a retirada. Então, assim, a gente explica tudo isso, mas a primeira coisa que eu explico para o paciente foi o que você falou. Eu não sou especialista em lipedema. Até eu faço cirurgia de perna há 20 anos, 25 anos. Agora, eu não posso me classificar como especialista. Até porque não existe. Não existe. A Sociedade Médicas americana, brasileira, de todas as áreas que atuam, vascular, endocrinologista, não existe. Cirurgião plástico, existem pessoas que você confia que tem mais experiência. E com essas características todas que você comentou, a gente entende, eu preciso de uma retração de pele, então eu preciso de um modo de facilitar a minha retirada de gordura. Agora, são condições que elas vão agilizar, melhorar o nosso resultado, mas você precisa saber aspirar direito. E também os limites, né, que você tem. Outra coisa que também os pacientes comentam muito, como é que você vai fazer no pós? Você vai deixar aberto para a fisioterapeuta fazer a drenagem? Então tem todo um tratamento fisioterápico específico para o pós, que ele sai um pouco da nossa mão. Então você tem que procurar um profissional que seja sério realmente e que tenha experiência. Eu já conversei com várias fisios que falam para mim, eu não tenho experiência. Eu faço a drenagem da tua lipo normal, mas esse paciente eu não sei fazer. Então, eu acho isso muito importante, entendeu? É uma coisa interessante, porque você tocou num ponto aí. Eu brinco que o cirurgião plástico que não faz lipo, ele morre de fome, né? Porque o grande volume da plástica é a lipo. E a gente deixa claro para o paciente que a gente, ao fazer uma lipo para o lipedema, nós não estamos curando a condição. A gente está melhorando a vida social, né, e mesmo a vida emocional desse paciente, no sentido de proporcionar menos dor, mais mobilidade, menos limitação, uma possibilidade de usar uma roupa um pouco mais ajustada no corpo. Mas você não acha que elas ficam muito assim felizes? Sim, acho que a motivação a flacidez é outra, né? incomoda, mas assim, a retirada da gordura tem um efeito nelas, assim, mais importante do que uma lipoaspiração em condição normal. Porque é uma coisa curiosa, que elas vão para a dieta, mas a perda de peso, ela é restrita, né? Porque é uma gordura metabolicamente diferente. E quando vai para a lipoaspiração, efetivamente esse adipócito é arrancado. Eu vou fazer uma pergunta para a Gisela, mas antes eu vou te fazer uma rapidinho. Existe uma crença que quando a gente faz uma lipoaspiração, o adipócito ele não cresce ali, ele vai procurar outro lugar. Só que essa gordura metabolicamente é diferente, até a Irene já comentou isso, de não tirar para não enxertar em outro lugar. A paciente que faz a lipo, às vezes ela acha que a lipo é passaporte para poder comer, né? E a condição do lipedema vai continuar ali, não é isso? Ou seja, o problema também pode efetivamente voltar, por isso que o tratamento todo, completo, é tão importante. Uma coisa importante que eu não falei do último estágio é o linfolipedema, né? A gente falou do vascular, mas você pode ter acometimento linfático também, e quando ele é muito grave, você tem que fazer uma investigação da parte linfática junto lá, linfangioscintigrafia, né? E contemplar isso, porque eu imagino que a cicatrização também seja bem mais difícil. São casos mais graves, depois a gente pode colocar aí as fotos para o pessoal realmente entender o que é a doença, porque hoje em dia tem um monte de lipedema falso, né? Que não é lipedema. E aí, Gisela, minha pergunta é a seguinte: eu tive num congresso na Espanha que teve um painel o dia inteiro sobre lipedema, cada um falando uma coisa, não há um consenso, porque você disse muito bem, não tem um especialista em lipedema,
e aí eles pontuaram muito da importância, não, tem que fazer a incisão e passar a cânula unidirecional, não pode cruzar túnel. Você compactua com isso? Como é que você vê o tratamento do teu paciente com lipedema? Não, primeiro que uma coisa muito importante que a Irene falou, não é um paciente para você fazer uma lipoaspiração corporal, digamos assim. O paciente do lipedema, principalmente a panturrilha, tem que fazer uma lipoaspiração quase que isolada, porque é um paciente com maior tendência a fazer tromboembolismo, é um paciente que complica, né? Então, a técnica de lipoaspiração é uma técnica profunda. Pode-se fazer alguma coisa superficial, daí as tecnologias são importantes, por exemplo, o Vaser, para que destrua essas traves, é uma gordura trabeculada, é diferente da gordura normal, então para que destrua aquela trave e para que fique o mais regular possível, dentro da possibilidade. Uma vez, os pacientes que me procuram, eles querem principalmente usar bota. Eu até brinco, mas aqui tá calor, mas eles querem usar bota, né? Então, digamos assim, o último estágio, eu faço cirurgia de tudo, depois é que eu vou tratar o lipedema do paciente. Quer dizer, depois é que eu vou tratar o lipedema, ou seja, eu vou diminuir a circunferência do membro inferior do paciente. Então, o Vaser é muito importante para poder trazer uma regularidade nessa superfície, sem conflitos de interesse com a marca, e as tecnologias de retração. Agora, quanto mais você... o que eu tenho visto muito, eu tenho recebido alguns casos, quer dizer, quanto mais você tentar destruir superficialmente, vai fazer lesão vascular, vai fazer umas manchas hipercrômicas que é aquela pele marmorata, que isso é difícil tratamento, às vezes não sai, fica uma mancha hipercrômica, então tem que tomar muito cuidado. E como tem, acho que os jovens são muito competentes também, mas infelizmente tem muitos jovens que querem mostrar um tratamento, quer dizer, entregar um resultado que não é possível. Então, você tem que fazer um tratamento seriado, não adianta tentar tratar de uma vez só, né? E usar, dependendo da tecnologia de retração, se você colocar alguma coisa que expanda ali com algum gás, alguma coisa, também pode fazer o que eu já vi de síndrome compartimental. Então, tem que tomar um cuidado extremo com esses pacientes. São pacientes que, naturalmente, eles complicam, então tem que prestar bastante atenção. E essas cânulas para lá, cânula para cá, fazer superficial, como há muitos anos atrás existia de fazer a lipoaspiração superficial para terminar com a celulite. Isso só causou problema com as pessoas, né? Só causou neovascularização, essa pele manchada, e não tem jeito, ainda mais num paciente que já tem naturalmente uma deficiência vascular. Você colocou aí dessa questão da tecnologia, né? O paciente hoje deposita muita esperança na solução dos problemas porque está usando a tecnologia, quando na verdade quem está executando é o cirurgião. E a tecnologia, você deixou muito claro aí que a gente não pode ir liberando uma gama de energias ali grandes, porque você acaba piorando uma condição vascular, né, que já é pobre. Aí a gente tinha discutido aquele slide da fisiopatologia, né? Aí a gente vai lá na base. A fisiopatologia do lipedema, o que você diria que está acontecendo ali naquela gordura para ela ter esse tipo de comportamento? Então, são 3 tecidos acometidos. O tecido adiposo, o tecido conjuntivo ao redor, que começa por algum gatilho que não se entende direito, mas definitivamente hormonal, a proliferar e formar traves fibróticas com inflamação, né, ao redor desses adipócitos, e a vasculatura junto com o tecido, com os nervos periféricos, a inervação sensitiva ali dolorosa. Então, essa vasculatura, ela começa junto com a proliferação, com a inflamação, ela leva ao certo grau de hipóxia, e aí tudo se explica, né? Porque a hipóxia vai levar a uma alteração neurológica que leva a essa hiperestesia. A hipóxia vai levar a mais inflamação e mais fibrose e proliferação das traves fibróticas. E quando você vê, é um tecido que vai estar todo encarcerado ali. Por isso, imagina a dificuldade e a importância de estar com um profissional bom, habilitado, porque com certeza essa vascularização toda deficiente, cheia de hipóxia para cicatrização, deve ser
super complicado. E é genético. Isso definitivamente, todos os artigos falam. Não temos ainda os marcadores, mas definitivamente é genético. Então, a gente tem que alinhar com esse paciente que o milagre não vai acontecer, mas a melhora, absolutamente que sim. Quer dizer, você tem uma redução clara quando a gente fala de hipóxia, né, para o leigo, é a diminuição da oxigenação desse tecido no geral. E aí, nesse aspecto, queria que a Irene comentasse, dentro do que você fornece de tratamento clínico, o que você faz para esse paciente, né? Tirou da cirurgia, o paciente está no momento ainda de tratamento clínico, não está pronto para operar. O que você oferece para ele? Você comentou do macrofocado, né? Do ultrassom macrofocado. O que você e os esvaziadores, né? O que você tem ali de arsenal e que você acha que funcione? Pois é, a criolipólise, como eu te falei, muitos pacientes meus com lipedema vieram procurar. Até antes da gente saber que era um diagnóstico de lipedema, era aquela gordura, eu tenho uma gordura aqui, eu não quero operar, o meu joelho é assim, e a pessoa bem magrinha para cima. Aí a gente tentou a criolipólise. O resultado foi pobre, muito pobre. Inclusive, o resultado da criolipólise eu acho pobre para qualquer gordura. Inclusive, eu tenho uma hipertrofia paradoxal por causa disso. Mas, independente disso, eu acho que a resposta não é o que a gente espera. Os esvaziadores, claro que existem vários tipos, né? A gente costuma usar um que é uma mistura de desoxicolato de sódio com a fosfatidilcolina, que é bem conhecido aí de uma empresa. Ele dá uma sensação de alívio, como se desinchasse um pouco. Mas em nenhum momento ele se compara com o resultado de uma cirurgia, ou até que fosse de uma microlipo ali. Não é a mesma coisa. Porque uma coisa importante que os pacientes entendam, né, que os nossos colegas obviamente sabem, a lipoaspiração ela é uma das poucas maneiras da gente remover tecido gorduroso. Porque no emagrecimento você tem a célula murchando, né? Mas ela não vai desaparecer assim do nada. Ela está ali. Se você engordar de novo, ela volta. Realmente a lipoaspiração para a gordura localizada é interessante porque você está removendo célula de gordura dali. Mas esse ultrassom macrofocado, que existe uma máquina no mercado agora que é bem interessante, ela faz uma drenagem mais intensa e consegue fazer aquela cavitação que é a fervura a frio, como se ela explodisse alguns adipócitos. Isso é o que a máquina diz que faz. Agora, realmente, o paciente tem uma sensação de leveza quando acaba de fazer a sessão. Só que assim, você tem que fazer forever. Comprar uma máquina e botar na sua casa, porque vai ter que fazer muitas vezes. E não é um tratamento paliativo, ele não é definitivo, assim, ou pelo menos, assim, realmente um tratamento. Ele é uma forma de você fazer uma drenagem mais intensa. E é claro que a participação dos fisioterapeutas é importante porque o paciente sente aquele alívio com a drenagem. Isso é o que a gente tem feito lá. Agora, claro, orienta tudo isso que a Cíntia falou. Eu acho que, como você comentou, a abordagem de equipes multiprofissionais para esses pacientes, desde psicólogo, endócrino, cirurgião, tudo isso é importante para você ter um resultado realmente interessante. Agora, uma coisa que eu estava elucubrando aqui, enquanto a gente estava comentando, era a característica do brasileiro. Eu não sei se vocês têm pensado nisso, porque eu me lembro da minha avó, assim, que ela era muito engraçada, que ela dizia assim, eu tenho perna de portuguesa. Perna de portuguesa significa um pernão gordinho, exato, que é o lipedema, que é a pernão do lipedema. Então, assim, é aquela... O brasileiro, como ele é muito miscigenado, eu acho interessante, porque, por exemplo, o índio não tem lipedema. Você olha lá os índios na aldeia, ninguém tem lipedema. Na África... Tem quem é magérrimo, não tem. Tem os mais gordinhos que você começa a olhar aquele tipo de quadril largão que já vai parecendo a distribuição ginecóide. Então, eu acho que assim, me parece, eu não tenho certeza, eu sempre observei mulheres assim, no mundo inteiro quando a gente viaja, me parece que o brasileiro ele é mais afetado pelo lipedema, tanto que diz, a mulher brasileira tem aquele quadrilzão, é bonita, boazuda. Eu já acho que isso é um pouco de lipedema. Agora, isso eu acho interessante de estudar, e a maioria dos artigos que eu curto, eles são os alemães, onde você acha que
Não tem gente assim, mas aparentemente tem, né? Então, não sei se isso tem. Eu acho que é uma coisa interessante a se estudar a formação do brasileiro atual, porque é tão frequente. Você vê, eu já vi mulheres magras, magras, magras. E elas não têm nem aquele quadrilzão mais. Eu já fiz uma lipo quando eu era nova, mas você vai na perna. Vai na coxa, é aquela característica de lipedema. Irene, mais uma coisa que você já falou, mas eu acho importante que tem residente assistindo, mais para os residentes mesmo, essa gordura que você tinha dito até no artigo e tudo, eu tirei essa gordura, eu posso injetar no glúteo, eu posso injetar no quadril, só fala um pouquinho disso para que fique bem claro, né? É uma boa. Isso aí até foi discutido num evento nosso recente. Não pode usar, ou dizem que não pode. Na verdade, tem esse artigo dessa colega alemã, da Maria Teresa Bauer, onde eles fizeram um estudo enxertando a gordura e avaliando assim a pega desta gordura, como ia evoluir o enxerto. E no lipedema, o adipócito morre. Ele não fica. Então, eles começaram a partir desse artigo. É um artigo que tem evidência científica interessante, mas não é assim definitivo. Tem que se estudar mais. Parece que a gordura não fica. Então, ela seria uma gordura que não adiantava você ficar colocando no paciente ali. Aí outros colegas falam, eu já enxertei e deu certo. A gente não sabe o nível, né, onde essa gordura está comprometida. Mas, realmente, como a Cíntia falou, ninguém entende direito por que acontece isso. Como essa gordura começa a degenerar, né? Eu sei que tem toda aquela discussão sobre a formação do tecido adiposo em determinadas áreas, ela acontecer na infância, no início da adolescência, não sei sobre isso, você deve saber melhor. Mas todo mundo fala, eu tinha um pneu quando eu tinha 9 anos, hoje se eu engordar, eu continuo com pneu. Então, assim, mesmo, entendeu? Eu não sei exatamente como acontece isso, mas aparentemente a gordura não pode ser aproveitada, não é que ela vá ser danosa. Entendeu? É que, na verdade, assim, o assunto do enxerto de gordura já é tão vasto e contraditório, né? Porque você pode ter pega, não pega, então já é mais um adendo, já tem mais uma fisiopatologia de base, até porque você está levando um tecido com característica inflamatória para outra área. Agora, comenta com a gente essa questão do uso de meia elástica e da coexistência, né? Se existe uma predisposição, eu sei que não há respostas para isso ainda, mas essa questão do tromboembolismo estaria ligada a algum fator de coagulação alterado, se tem algum achado clínico nesse sentido. Os estudos falam principalmente de correlação com o receptor de estrogênio mesmo. Da parte vascular, vocês falaram muito bem, exclusão. Então, essas pacientes não têm assim mais eventos protrombóticos, mas tem uma microvasculatura que é defeituosa e que é mais frágil e que sofre mais equimose, enfim, né, a livre expressão, por exemplo. Então, eu acho que a compressão ali, a meia compressiva vem mais nesse sentido, além de dar o conforto por conta da dor e talvez ajudar no pós-operatório, você vai estar melhorando os sintomas. Definitivamente, um bom cirurgião vascular é um colega que vai ser interessante no acompanhamento dos casos mais avançados, estágios 3 e 4. Mas não é uma doença exclusivamente de tecido vascular. A gente tem que trazer de novo que é para esse adipócito que proliferou com uma expansão ali também de mesângioma, mas principalmente de trave fibrótica inadequada. Mas assim, a paciente que quiser usar, eu tenho lipedema, eu quero usar uma meia elástica compressiva de forma mais contínua, você acha isso válido? Melhora de retorno venoso, eu digo assim, pelo menos uma condição. Os artigos têm ali bem delimitado para cada estágio qual é a compressão adequada do ponto de vista tanto de drenagem, enfim, de procedimentos, quanto de meias elásticas. Então, não é só no chute, tem que ir num bom profissional e aí ver para o seu caso qual é o tipo de compressão adequada, porque senão você pode até se machucar. A gente vê úlceras, né? A gente vê pacientes que às vezes têm outra condição pré-existente, podem até ter úlceras de dificílima cicatrização. Então não é um paciente fácil de conduzir. E o nome, hein?
Todo mundo fala isso, né? Lipedema. Esse nome está correto? Eu acho que agora pegou, né? No fundo, como vocês falaram, está descrito desde a década de 50, está se rediscutindo agora. É legal, porque existe muito subdiagnóstico, mas agora a gente tem que cuidar para não virar um super diagnóstico e cuidar também com os profissionais que não estejam habilitados. Tem muito paciente que chega no consultório falando que tem lipedema e não tem. Então, procure uma equipe multidisciplinar e profissionais que sejam habilitados pelas sociedades médicas de referência. Isso é importantíssimo, porque não é um tratamento simples. Então, você tem que estar com um profissional bem habilitado e é uma doença que vai acompanhar pelo resto da vida, né? A alteração genética está ali, mas que dá para melhorar muito, dá. A gente vê na prática. Eu falo que todo paciente que tem uma patologia corporal, uma condição corporal que seja flacidez, eu brinco assim, é um carro, né, que você vai deixando ali por ano em termos de tratamento, porque não há uma condição, muitas vezes, para você solucionar todo o problema, né? Às vezes, flacidez, região glútea, eu quero melhorar, aí eu fico brincando, quantas caixas de polilástico, quantas caixas de ácido hialurônico, qual tecnologia que você vai usar. E com lipedema isso não é diferente, né? E assim, Gisela, o paciente entrou no teu consultório, qual é o caso de lipedema mais desafiador que você acha que você vai encontrar? É pela expectativa da paciente ou é o volume? Pela expectativa da paciente, quer dizer, esses pacientes que tem, até a gente estava falando, a banda miniótica, que tem aqueles anéis, realmente é muito difícil. Eu fiz uma paciente, até eu apresentei esse caso algumas vezes em congresso, que eu fiz um lifting da região do joelho, quer dizer, porque realmente eu quase que inventei, criei uma técnica ali para poder solucionar um caso extremamente difícil. Era uma paciente clássica de lipedema, fiz uma lipo grande e tudo. Então, é mais pela expectativa do paciente. Agora, o que eu estou recebendo atualmente são pacientes lindas, jovens, magras e que têm a perna um pouquinho mais cheinha, eu não diria nem gordinha, que já vem, quase que tira a roupa na sala de espera. Doutor, eu tenho lipedema, parece que está tendo um problema qualquer grave. Isso não é verdade, né? Então, esse tipo de paciente é um paciente que eu acho que tem que se ter muito cuidado. É o paciente mais fácil de tratar, obviamente, quer dizer, essa paciente do lifting de joelho, quase que ela não cabia meia elástica, assim, só falando de meia elástica, mas tem determinadas dimensões, né, de perna, de circunferência, e que o paciente não entra em nenhuma meia elástica. Não tem nada, não existe uma meia elástica que possa ser tailor-made, quer dizer, né, especificamente criada para aquele paciente. Então, esses pacientes, por incrível que pareça, que são tecnicamente difíceis de tratar, que tem o lipedema mais grave, né, dentro da classificação, dentro do que se pode encontrar nesse sentido, são os pacientes mais difíceis de tratar tecnicamente, mas mais fáceis de ficarem felizes com o resultado e mais fáceis de compreender até a própria patologia. Os pacientes jovens que buscam algum tipo de tratamento milagroso, que às vezes nem tem muito bem a patologia, quer dizer, às vezes são pacientes que não fazem atividade física, a grande maioria, pelo menos que eu tenho atendido, faz, eu faço atividade física, quanto? Uma vez por mês, né? Então, são pacientes que têm um acúmulo e que começaram a usar hormônio, começaram a usar anticoncepcional, e esse é o paciente mais perigoso, porque ele vai querer uma coxa totalmente sem celulite, sem flacidez, apostando 100% na tecnologia, como se aquela tecnologia ou até o valor despendido nessa cirurgia, que eu acho que quanto mais, digamos assim, dispendiosa, talvez a paciente crê que teria melhor resultado. Então, é isso que tem acontecido. E não é bem assim. Então, esses pacientes, eles vão ter que fazer o famoso tratamento multidisciplinar. O que é isso? Exercício, dieta e até mesmo drenagem linfática periódica, porque é um paciente que tem uma tendência maior ao acúmulo de líquido no membro inferior, né? Mas esse é o paciente mais, digamos assim, mais perigoso no consultório, que mais demanding, né? Mais agora a palavra... Eu estou com você, mas um também que você olha e dá uma peninha, é o paciente com uma lipedema clássico, assim, muito importante, e o paciente já tem uma certa idade, assim, é bem mais idoso, está quase com 70 ou mais. Aí você olha e fala assim, como você vai
fazer uma coisa tão radical nesse paciente. O próprio paciente tem medo. Às vezes ele nem pede. Eu acho desafiador, porque você olha assim à vontade, né? Que eu de cirurgião, você fala assim, agora eu vou pegar. Mas não, é um paciente que tem muito risco. Aí eu não tenho lipedema que vale a vida do paciente. Exato. Então, esse é bem desafiador. E você sabe o que eu tenho observado, assim, Gisela comentou dessa questão das pacientes jovens, né? A gente recebe cada vez mais pacientes jovens que eu tenho a sensação, e aí eu quero que você me corrija pra gente, que a gente já está começando a concluir o bloco. O que acontece? Quando a gente vê... Chega uma paciente jovem que se alimenta mal, começa com fast food, quer dizer, é uma geração que está comendo muito alimento processado, pouca fibra. Então, a sensação que eu tenho é que, sim, pode até ter um exagero no diagnóstico, mas a sensação que eu tenho, muitas vezes, não é de que há um exagero no diagnóstico, é que elas realmente estão desenvolvendo um quadro talvez um pouco antes do que desenvolveriam depois, exatamente pelos erros alimentares, pela falta de atividade física, esse imediatismo e a geração no celular, no tablet na mão. Eu estou errada nessa percepção? Não, e olha só, não tem caminho fácil, né? A gente é a geração também Ozempic, que é uma medicação maravilhosa, mas vamos lá, gente, que é que vai fazer essa paciente ganhar massa muscular, que não vai ser o hormônio que pode piorar, inclusive, toda a questão do lipedema dela? É o básico, é o beabá, é o comer direito, é a alimentação com fruta, verdura, legume, e é fazer atividade física. Então, assim, com mais anos de vida, a gente vai tendo a certeza absoluta que são os pacientes que estão bem no consultório, por fora e por dentro. Todos sabemos disso, né? Eu brinco, convencer a criança e o adolescente a comer verdinho é complicado, né? A gente que criou os dois. Bom, vou entregar para vocês encerrarem, então. Bom, esse foi mais um episódio de Plástica na Real. Espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês na próxima. Não esqueçam de curtir YouTube, Spotify, Instagram. E olha, a gente está de preto aqui, não é para esconder lipedema. Foi coincidência pura, entendeu? Não é homenagem ao Botafogo, ao Atlético Mineiro, nada disso foi coincidência. Cíntia, obrigada pela participação. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia.